Eu quero agradecer ao Carlos ter aceitado esse convite para conversarmos juntos, né, sobre esse filme, que foi um filme trazido justamente no nosso texto e tela, tela e texto, né? Uhum, exato. E lemos o livro e trabalhamos com o filme. Então, com vocês, o meu professor Carlos Jaquino, e ele vai falar um pouco e eu vou fazer uma leitura simbólica também do filme, tá bom? Ele vai falar mais da área do cinema, da criação. Vamos lá, obrigada, Carlito. Tá, tá. Então, boa noite novamente. É um prazer aqui estar nesse encontro, né? Também queria agradecer a Sueli pelo convite que você me fez para participar do encontro, né? E, e a todos os membros, né, da CAPES que desenvolvem esse projeto, né? É, então vamos conversar um pouco sobre o livro, sobre o filme, né? Bom, esse filme, Abril Despedaçado, a gente estava até conversando aqui informalmente, né, antes de começar. Abril Despedaçado é considerado, né, um dos melhores filmes brasileiros, né, do cinema brasileiro contemporâneo, né, feito nesse século. E merecidamente, eu acho que o filme é uma obra que tem inúmeras qualidades, inúmeros atributos, né, que a gente pode aqui enumerar e acho que todo mundo vai concordar. O filme é o terceiro trabalho, né, o terceiro longa-metragem do Walter Salles, né, que é um diretor que tem muita cultura cinematográfica, né? Os filmes dele são todos muito bem trabalhados, né? A direção de arte dele é fantástica, né? Então, o Walter já tinha feito Central do Brasil, né? E tinha feito também Terra Estrangeira, e aí o terceiro longa que ele realizou foi o Abril Despedaçado. E depois ele, né, realizou outros filmes também, Na Estrada, né, que é baseado no On the Road, né, do Jack Kerouac. Fez também Diários de Motocicleta, né, que é o filme sobre Che Guevara jovem, né? Então, o Walter, né, ele é um diretor aí, né, muito conceituado, né? E, o filme, o Abril Despedaçado filme, né, tecnicamente falando, é um filme impecável, né? Assim, é um filme requintado e dentro assim da carpintaria do cinema, né, dos elementos que o cinema utiliza, lança a mão, eu acho que os atributos do filme são fantásticos, né? A gente pode falar, além da direção, né, todo o trabalho do Walter, né, que também participou do roteiro, enfim, várias etapas, né, do filme, da produção do filme. O filme tem uma fotografia, por exemplo, né, maravilhosa, né? A fotografia do Walter Carvalho, né? O Walter é um dos melhores fotógrafos, né, de cinema do Brasil. Trabalhou em quase todos esses filmes aí recentes, né? E a fotografia do filme, né, não sei se vocês repararam, ela é uma fotografia assim, Impecável. né, muito bem feita, né? A iluminação, por exemplo. Se vocês observarem as cenas internas, né, que ali não tinha luz no local, né? Então é tudo iluminado por velas, né? Então você tem aquelas cenas dentro da casa, né, com a família, né? Aquela iluminação de penumbra, né, que contribui, né, para aquele clima da família, né? Em contraste, quando ele tem as cenas externas, né, a fotografia explode, né, que é naquela coisa meio amarela, né? Aquela coisa árida, né? A fotografia ela tem a quentura do ambiente, né? Ela consegue passar isso, né? Pela explosão da luz, né? Enfim, dos filtros, né? Então, a fotografia ali é coisa de mestre mesmo, né? E os movimentos de câmera também, né? Vocês podem perceber aquelas cenas de perseguição, né? Ali pela caatinga, né? Pela mata, né?
muito bem feito, né? Que a câmera ela fica nervosa, né? A respiração ali né, de quem persegue, de quem é perseguido ali, você sente, né? Pelo movimento da câmera, né? Aquela tomada de cena do balanço da corda, né? Que fica girando a menina, né? Então aquela tomada de cena em contra-plongée, que a gente chama, né? De baixo para cima, né? Então aquilo ali é também lindo, né? Aquele movimento, né? Enfim, então a fotografia é um dos pontos fortes do filme, né? É, o roteiro também, né? Um roteiro feito pelo Sérgio Machado, né? Que é um diretor de cinema, roteirista, feito pelo Karim Asnu, né? Que é diretor, né? De vários filmes agora premiados, né? Inclusive o último Festival de Cannes. É, o próprio Walter, né? Walter Salles, a Daniela Thomas, né? Esposa do Gerald Thomas, enfim. Então, o roteiro é feito assim a várias mãos, né? E quando eu falo do roteiro, estou também falando da transposição, né? Do livro, né? Do texto para roteiro e para filme, né? Que depois eu vou abordar um pouco mais em detalhes. Mas você tem ali um roteiro extremamente bem feito, né? Em termos de narrativa, né? Ele vai narrando ali, sabe, aquelas várias histórias ali, aquelas várias vozes ali, né? E, e você tem ali algo que se espera acontecer, né? Que é a vendetta ali da família, né? Aquela cena, né? Você sabe que o personagem vai morrer. Então, o ritmo do roteiro, né? O clímax, tudo ali muito bem amarrado, né? O roteiro é impecável, né? Não tem nada ali sobrando, né? Vamos dizer assim, nada que você diga assim, ó, isso aqui está sobrando, né? Tudo ali muito enxuto, né? É, a trilha sonora eu também acho que é um dos destaques, né? Eu observo muito trilha sonora, acho que é fundamental, né? Quando a trilha sonora é utilizada a favor da narrativa, né? A favor da dramaticidade, né? Que é o caso ali, né? A trilha sonora do Antônio Dias, né? Muito em base de cordas, né? Ele usa basicamente cordas, né? Só que de uma maneira que pontua, né? O clima do filme, né? E o filme ele tem momentos muito poéticos, né? Esse filme é de uma poesia profunda, né? Apesar da tragicidade da violência, né, que ele narra, mas o filme tem momentos poéticos e esses momentos vão muito em função da trilha sonora, tá? Momentos lúdicos, né, que a trilha também contribui e, e o elenco, né? A gente estava aqui no início conversando sobre o Rodrigo Santoro, enfim, o elenco a direção ali do elenco é muito bem feito, né? Você tem ali ótimos atores e ótimas performances, né? E né, o Rodrigo Santoro fazendo aí o segundo filme dele, né? Ainda jovem, né? Ainda não era o ator que ele, 20 anos depois, se transformou, né? Um ator, né? Fez, né? Fazendo carreira, inclusive, fora do Brasil, né? Mas o Rodrigo Santoro está ali com aquele potencial que já dá para perceber, igual o Wagner Moura, né? Que a Sueli estava comentando. Né? O Wagner Moura é bem novinho também, fazendo um papel secundário, né? Mas você já vê ali, né? Quem ele se tornaria depois, né? Como ator, né? E o José Dumont, o pai, né? Que como ator sempre foi muito bom ator, né? E ele está ali, né? Um pai ali na medida certa, né? Pro personagem que ele interpreta, né? A atuação dele ali é perfeita, né? O garoto, né? O menino que rouba a cena em vários momentos, né? Que consegue contracenar, né? Com atores ali, né? De potencial, né? Como o pai, a mãe, né? E o garoto, ele é fantástico, né? Ele consegue, né, ter ali um destaque, né?
não só pela atuação dele, mas pelo papel que ele faz, né? Pelo personagem, a importância que o personagem tem, né? O personagem do menino ali é fundamental, né? Na trama toda ali do conjunto ali da narrativa, né? Então eu acho que se a gente pensar só na parte da carpintaria do cinema, esse filme já é um dos grandes filmes, né? Se a gente observar só por esse lado aí, né? Agora, é um filme adaptado de um livro, né? Um livro homônimo, né? Abril Despedaçado, que é um livro do Ismail Kadaré, que é um escritor albanês, né? O principal escritor da Albânia. Esse livro ele foi lançado na década de 70, 1978. E o Kadaré é um escritor que tem livros aqui publicados no Brasil, mas ele ficou conhecido mesmo foi a partir do filme, né? Quando o filme foi lançado, é que, né, o Abril Despedaçado chamou a atenção, né? E aí ele ficou um pouco mais conhecido no Brasil, mas ele é um grande escritor, tá? Vale a pena ler os livros dele, conhecer melhor, tá? O Kadaré, ele é um escritor que foi muito perseguido na Albânia, na época do regime comunista. Os livros dele sempre foram proibidos lá. Ele se exilou durante 9 anos em Paris, né, na década de 90, retornou 9 anos depois, né? E, e toda a literatura do Kadaré é uma literatura voltada assim para a Albânia, né? Para a cultura da Albânia, né? Para a situação política da Albânia, a situação social, né? Então, os livros dele são livros assim que não é à toa que foram proibidos, né? Porque o Kadaré tem muito militância assim, né? Nessa visão crítica, né? Da realidade da Albânia, né? Inclusive o próprio livro, né? O Abril Despedaçado é um livro, né? Que no fundo é uma denúncia, né? De alguns elementos dessa cultura, né, que ele procura denunciar no livro, mostrar pelo menos, né? E então o Ismail ele escreveu o Abril Despedaçado e, na verdade o livro, que é diferente do filme, o filme é diferente do livro, tá? Depois eu vou até pontuar para vocês algumas diferenças, né, que a gente pode observar, mas na verdade o, o romance, tá? É um romance. É uma narrativa que se passa na Albânia no início do século, no início do século XX, tá? Uma história que se passa no interior da Albânia, numa região rural de montanhas, né, no norte da Albânia. A Albânia, né, que é um país da Europa, mas um país que nem faz parte, né, da União Europeia, é um país atrasado, né, cheio de problemas, enfim. Um país que ainda tem assim um lado rural muito forte, um pouco arcaico, tá? Então, e um país também que envolvido ali naquelas guerras, né, do final do século XX, né, a guerra da Crimeia, né, dos Balcãs, né? Então, a Albânia é um país assim pequeno, né, cheio de problemas, cheio de conflitos, né? E aquilo que eu falei, a literatura do Kadaré vai procurar, né, acentuar, né, mostrar determinados aspectos, né, dessa nação aí, a qual ele retrata, né, quase todos os livros. Então a história se passa, né, nessa região pobre da Albânia, né, e começa a história de um rapaz chamado Jorge, que começa com ele, né, dando um tiro num outro rapaz de uma outra família, né, uma tocaia, tiro de espingarda. E isso daí
nada mais, nada menos é do que as famosas vendetas que existem em grande quantidade na Albânia até hoje, né? Vendetas são rixas entre famílias, né? Vinganças que são pagas e cobradas com sangue, né? E então, na Albânia isso é uma coisa muito forte, né? Na verdade, o personagem ali, o rapaz, né, que é um rapaz de 26 anos, ele estava ali para vingar, né, a morte do irmão dele, que tinha sido encurralado e morto por alguém da família que agora ele estava, né, vingando a morte, né, vingando e cobrando com sangue, né? Na verdade, ali na história do romance, é a 45ª morte numa vendetta que durava 70 anos entre aquelas duas famílias, né? Os Bexirá e os. ah, Daqui a pouco eu lembro o nome da outra família, né? Enfim, o Bexirá e os Agrebes, tá? Essas duas famílias. Então, o livro começa assim, e a partir desse momento, esse rapaz, né, vai ter o período, né, a história do livro se passa no tempo cronológico de 30 dias, no mês de abril, né, por isso, daí o nome, Abril Despedaçado. A partir desse momento, esse rapaz vai ter 30 dias de vida, até que alguém da família, né, faça a mesma coisa. Então, esse mote, né, é o que conduz a narrativa do romance, né? A partir daí, a história vai se desenrolando durante esses 30 dias. E tudo ali é regido por um código de conduta que existe lá na Albânia, chamado Kanun. Kanun, com K, Kanun. O Kanun é um código de regras, de leis, tá? Que uma coisa medieval, foi criado na Idade Média, tá? Tem 600 anos aproximadamente. Existe até hoje, tá? É um código extremamente rígido que existe na cultura, é uma coisa cultural, né? Que existe na Albânia e que normatiza a vida das pessoas, né? O Kanun está acima da, do Estado, ele está acima das leis, ele é um código, ele está acima da igreja, tá? Ele é um código que rege tudo, né? Hoje não tão assim, mas sempre foi assim no passado. Regia desde casamento, vestuário, né? Vinganças, enfim, tudo. E a sociedade ali obedece, é obrigada a obedecer, segue. Obedecer talvez não é bem a palavra, é uma coisa cultural, aquilo ali está enraizado naquela nação, né? Na Albânia de hoje, ainda existe, né? As vinganças, as vendetas não são tão duradouras como antigamente. Essa, por exemplo, do livro, né? 70 anos. Mas ainda existe, principalmente no norte da Albânia, tá? Não no resto da Albânia. Então, é um código que está ali enraizado. O Kanun, ele determina, enfim, praticamente tudo, né? No caso aí dessas vendetas, que geralmente eram rixas por causa de terra, ou então por causa de dinheiro, ou então por causa de briga, né? Aí virava uma vendetta e aí a solução era encaminhada dessa maneira, né? Através do Kanun. E o Kanun, ele determina tudo, né? É, por exemplo, a morte não pode ser por faca, pedrada, tem que ser arma de fogo, tá? O morto não tem que ser morto, tá? Mas tem que ficar numa determinada posição, de barriga para cima. O rifle do morto tem que ficar sobre ele. Então, isso tudo é um ritual, tá?
A partir daí, tem lá o enterro e tem, né, o velório, assim como tem no filme, né? Tem o velório, tem o enterro. A família de quem matou, né? Vai ao enterro, né? Pede permissão, pede licença, vela o morto e pede a beça. Beça é um termo que eles usam. A beça é um período de trégua de 30 dias. Se a beça é concedida pela família, né, de quem morreu, né, então o outro vai ter 30 dias de vida. E no final de 30 dias, isso é contado pela lua cheia, na outra lua cheia, ele já sabe que vai morrer. E é assim que a coisa funciona, né? O tal do Canum né, é um código assim muito rígido, né? Então no livro, né, o Canum, ele é muito denunciado pelo escritor, tá? Na verdade, ele mostra isso como uma prática em pleno século XX, mas uma coisa medieval que tinha que acabar, né? O canudo, do jeito como ele mostra lá na Albânia, né, envolve dinheiro, ainda tem isso, é um mercado, é como se fosse um mercado da morte, né? Porque a pessoa, né, nesses 30 dias, ela tem alguns atributos. Ela tem que ir numa outra aldeia, que aconteceu aqui com o personagem, né, do livro, do romance, ele vai ter que ir a uma outra aldeia e pagar, né, deixar um dinheiro para uma outra pessoa como uma espécie de pagamento àquele que morreu, né? Uma dívida de sangue, mas também uma dívida pecuniária, né? Vamos dizer assim. É, se você, por acaso, aí tem uns detalhes, se você, por acaso, atirasse na pessoa e não conseguisse dar o tiro bom, como eles falavam, era o tiro na testa, tá? Às vezes, naquela correria ali, naquela emboscada, o tiro não pegava na testa. Então, se você, por exemplo, não matasse, desse um tiro e, sei lá, o cara perdesse um braço, por exemplo, você tinha que pagar o braço. Havia uma taxa que o Canum estabelecia e a família tinha que pagar. Não, não matou, ainda tinha que pagar por isso. Enfim, um negócio assim medieval, tá? Uma coisa, né, de regras que. Então, o que que acontece? Ele denuncia muito isso, né, como se fosse uma coisa absurda que ainda existe, né, na Europa em pleno século XX, né? Mas, ao mesmo tempo, ele mostra que é um elemento histórico, cultural, né? Não tem como, né, como você modificar isso, transformar isso assim, né, sem complexidade, né? Toda cultura, por mais solidificada, cristalizada que ela seja, ela tem fissuras, né? Onde o indivíduo pode, né, penetrar por ali, né? E, e essas fissuras geralmente surgem de conflitos, né, de embates, né? Que é exatamente as fissuras que permitem, né, dentro de uma cultura cristalizada, você conseguir transformar alguma coisa, né? Então, o que que acontece? No livro, o Jorge ele não consegue essa fissura, ele não consegue, né, romper, né, com essa coisa, esse sistema, né, esse código que está acima dele, né? E ao contrário do filme, tá? Ao contrário do filme, porque o filme ele tem saída, né? Agora lá no romance não. Então a história vai se desenvolvendo. Ao mesmo tempo, tem uma história paralela, tá? De um casal que está em lua de mel, né? Um casal de Tirana, da capital, que resolve passar a lua de mel, né? Naquela região. O marido, ele é escritor, ele vai para lá para escrever sobre esses hábitos culturais que ele não conhecia assim, né? Em loco, né? E ele vai casado em lua de mel, né? E aí esse contraste, né, de um casal da capital, né, que está ali vendo e o marido querendo conhecer o que é né, o Canum, e isso aí vai gerar um contraste, é uma outra história paralela,
né, que vai acontecendo ali no romance, junto com a história, né, do George. E aí é interessante, a história paralela funciona muito bem como um elemento de contraste, né? Tem até um momento lá muito interessante que tem o personagem de um médico. Esse médico, na verdade, ele não estava lá para curar, cuidar dos doentes. Ele estava lá, ele era chamado na hora que o cadáver do morto, para ele contar quantos ferimentos esse morto tinha tido de verdade, enfim, porque isso aí gerava dinheiro, né? E aí, em um determinado momento, esse médico, que é um personagem assim, que tem uma lucidez, ele vira para o escritor e diz assim: Olha, você está completamente errado. Isso que você está escrevendo aí, isso que você escreve, é uma visão muito romântica do que é essa realidade aqui. Na verdade, isso aqui é outra coisa, né? E, e aí ele começa a desconstruir aquela imagem que estava sendo, né, configurada ali né, pelo marido, né, pelo escritor, né? E então, essa história, tá? Ah, tem o lance da camisa, né? Manchada de sangue, lá no Canu, lá na Albânia, tá? Então, tinha aquele simbolismo, né? Que você tem que pendurar a camisa e quando o sangue amarela, é a hora de, né, cobrar a vingança, né? Cobrar o sangue do outro. Então, ele fala, né, desse ritual da camisa amarela, amarelar, né? Enfim, é também um marcador de tempo, né? Um marcador que serve também para isso, né? Para dar o tempo ali do filme, né? Enfim, então essa história, né? Essa narrativa que se passa nesse ambiente, né? Dentro dessa realidade, o que acontece? Isso aí vai virar o filme Abril Despedaçado, tá? O filme Abril Despedaçado, ele é um bom exemplo, assim, de adaptação, né? Que nem é uma boa palavra, né? Adaptação é uma palavra que nem se usa tanto hoje, né? Hoje tem outros termos muito mais atualizados para falar, né? Tradução, transposição, texto-tela, enfim. Então, o filme Abril Despedaçado, ele é um ótimo exemplo, né, de uma transposição, né, do texto para a tela, do livro, né, para o filme, de, de uma adaptação ousada, tá? Eu considero assim uma das mais ousadas transposições que eu já tive chance de estudar, tá? Por quê? O Walter, ele vai fazer uma interferência muito forte no livro, no romance, tá? Ele vai mexer em muitos, ele vai pegar o núcleo daquilo ali, né? Aquela coisa do código de vingança, ele vai pegar aquele núcleo e vai transpor aquilo ali para o Brasil, né? Para o Nordeste brasileiro, né? E isso ele fez, né? Aí que a gente tem as sutilezas, né? De quem adapta, né? De quem transpõe. Isso ele fez na época da pré-produção do filme, antes ainda do roteiro. Isso ele teve encontros com o Cadarré, com o escritor, né? Isso aí ele teve a essência do Ismail para fazer essas intervenções que ele fez, né? Então não foi uma coisa que ele, claro, ele poderia fazer, em lugar nenhum está escrito que ele não pode fazer o que ele fez, mas ele fez com, não vou dizer assim a concordância, mas com a participação, ele teve longas conversas com o escritor, né? E para fazer o que ele fez, que foi uma coisa muito ousada, né? Na minha opinião. Então, ele transpõe, né, aquela história, né, aquilo ali, para o Brasil, né, para a realidade brasileira. E, e o filme, eu falei um pouco no início sobre, né, os atributos técnicos do filme, né, mas o filme ele tem assim, né, essa mudança que ele faz, ele vai acrescentar vários elementos, né, que não tem lá no livro, vários elementos importantes, né?
e vários elementos de Brasil, da realidade brasileira, né? Ele vai acrescentar ali. O Walter, ele pesquisou, né, em obras aí, sociologia, enfim. Na pesquisa dele, ele percebeu que aqui no Brasil também havia os famosos crimes de sangue, e que isso era muito concentrado no Nordeste, né? Onde tem muita disputa de terra, enfim. Um Nordeste arcaico, rural também, né? De tradições, né? No caso do filme, é um Nordeste, né? Ainda antigo, né? Não é o Nordeste atual, né? Aquilo, o filme não dá para saber exatamente a época, né? Mas é século XX, mas... Então, você sabe que ainda é aquele Nordeste, né? Da primeira metade do século XX, né? Então, ali nesse Nordeste, você também tem, né, essas vendetas, né, assim como tem lá na Albânia, né? Então, o Walter, né, lendo, pesquisando sobre isso, é que ele teve, conversando com Ismail, né, é que ele teve a ideia do que ele fez no filme, né, de transpor para o Brasil, né, colocar a cultura brasileira ali com vários elementos, né, da cultura do Nordeste, principalmente, né? A coisa do circo, né, por exemplo, né? Isso aqui é uma coisa que ele colocou ali como um elemento, né, lúdico, né, que lá, por exemplo, no livro não tem. E é uma coisa de Nordeste, né, o circo, né, aquela coisa itinerante, né? Enfim. Então, e por aí vai, uma série de elementos. E elementos assim fantásticos, né, que ele consegue acrescentar para contar aquela história, né? Que aí você tem a mesma coisa, né? Duas famílias, né, que estão vivendo, né, uma vendetta, né? E o filme começa, né, muito interessante. Ele coloca o garoto como narrador, né? Quem narra o filme é o Pacu, o menino, né? A cena inicial do filme é o garoto falando: eu vou contar a minha história. Ele andando, né, por aquela trilha com o chapéu do irmão, a fita no braço do irmão, né? E aquilo ali é o fim do filme, é quando ele leva o tiro no lugar do irmão. Então ele começa, né, com o garoto contando: eu vou contar a minha história. Aí no final, né, na cena que é retomada no final, o garoto fala: agora que você já sabe minha história, não sei o quê. Né? Então, essa cena inicial ele acrescentou, né? O livro é narrado por um narrador de terceira pessoa, tá? No filme, ele coloca um personagem narrando, que é o garoto, que é um personagem que ele criou ali, né? Na família, né? Enfim. Então, essa cena do garoto narrando é muito interessante, né? Que é tudo pelo ponto de vista do garoto. E depois tem a abertura do filme, que é aquela bolandeira, né? Aquele pequeno engenho ali, né? Lindo, né? Aquelas engrenagens ali, né? E você tem ali aquela bolandeira que no início do filme, na apresentação do filme, eu não sei se vocês perceberam, é um mini documentário sobre o processo da bolandeira, de fazer a cana, a rapadura, mexer, a família, a função de cada um. Sem falar nada, se você olhar só a abertura do filme, enquanto está apresentando lá os créditos, ele fez um mini documentário com todas as etapas, né? Desde você pegar a cana, colocar ali, e lá no final sair a rapadura. Muito inteligente isso, tá? E a bolandeira é um elemento assim fantástico no filme, né? Porque a bolandeira ela é um elemento temporal, tá? A bolandeira é um elemento temporal. Ela roda no sentido anti-horário, tá? E ali o tempo está marcado, né? O pai do garoto que morreu diz né, para ele: olha, você está vendo aquele relógio? A cada minuto a mais é um minuto a menos que você tem. Né? Lembram disso no filme, né? O pai falando para ele.
A cada minuto que aquele relógio, né, andar para frente, a tua vida está se extinguindo, né? E, e a bolandeira, ela vai no sentido anti-horário, né? Enquanto o tempo cronológico do filme caminha no sentido, né, da morte do personagem, né? E, e tem uma coisa ali também na bolandeira que eu acho muito interessante, que é a distribuição do trabalho. Quem é quem faz o quê? Se você depois juntar isso na história do filme, sabe? O pai é quem comanda. O pai, ele é o dono, né? Ele tem nas mãos o controle do tempo, né? Da, da honra, né? O pai tem o controle. É um pai muito dominador ali, muito autoritário, né? Então, o pai é quem roda os bois, tá? A mãe colhe os bagaços da cana. É a mãe que vai colher, né? Depois os filhos mortos, sabe? É, o Rodrigo ele fica só mexendo, né? O caldeirão que ferve, né? Para fazer a rapadura. Então cada um ali tem uma função, cada um ali tem um, sabe, que bate com um pouco o que acontece com eles no filme, tá? Então isso também é muito interessante. O circo eu acho um elemento fantástico que foi inserido ali, né? Porque o circo é um elemento lúdico, mágico, itinerante, né? É um elemento que vai modificar o destino daqueles personagens, né? O circo, o menino passa a existir a partir do circo. Ele não tinha nome, né? Ele era o menino, né? E de repente, lembra até Vidas Secas, né? Os filhos do Fabiano, né? Né? Filho mais velho, filho mais novo, né? Não tinha um nome também. Então aquele menino remete um pouco a isso, né? Ele não tem nome, é chamado menino. Até que a menina do circo, né? Ela dá, e você vai, ela e o outro, né? Você vai chamar Pacu, a partir de você é Pacu. Então, a partir desse momento que ele vira Pacu, né? Ele é nomeado, né? Ele passa a ter ali uma visão diferente, até porque ele ganha o livro, né? E o menino cria histórias, né? Ele cria, imagina, ele tem uma imaginação fantástica, né? Então, a partir do livro, o menino que não sabia ler, ele lê, né? Ele lê as imagens, ele vai criando suas próprias histórias, né? Então, o circo é um elemento modificador, né? Ah, é muita coisa para falar. Eu acho que eu estou até estourando meu tempo, não estou não, Sueli? Se eu estiver falando muito, eu vou fechar, tá? Fala até onde você quiser. Não, tá, obrigado, mas vou fechar um pouco, é muita coisa para falar. Eu vou pontuar mais duas coisas, duas cenas assim, tá? É, a, a coisa, a cena final que a gente conversou aí, aquela coisa do mar, né? Ele tem ali dois caminhos. Ele sempre pegava o caminho da esquerda, né? O caminho que levava ele para a cidade, para o mundo novo que ele não conhecia, para o circo, né? Mas tinha um caminho da direita, né? Que ele só pega no final. E esse caminho da direita leva ao mar, né? Claro que aquele mar não está ali, né? Aquilo ali é um simbólico, né? Não existe aquele mar, mas existe, né? Então, quando aquela cena dele chegar no mar, né? Que ele olha o mar, né? Aquela cena aberta, né? Aquela câmera aberta, né? Grande angular, aquela coisa que explode, aquela água, aquilo ali é um mundo novo, né? Para ele, é uma coisa que, né? Como ninguém, alguém que nunca viu o mar, de repente vê. Mas só que aquilo ali tem um simbolismo, né? Fantástico, né? Aquilo ali é o renascer dele, né? A Sueli talvez comente depois esse simbolismo também, né? Mas é aquele ali, ele renasce ali, né? Ele não morre, o destino dele era morrer, né? Ele se recusou, né? A aceitar, né? O destino trágico que foi traçado, né? Por um código de honra que também tem aqui, né? E familiar, né? E aquele momento ali, né, que ele opta pela vida, né? Aquele mar ali
é uma cena, é uma imagem até recorrente no cinema brasileiro, tá? Terra em transe, né? Tem esse mar apoteótico, né? Deus e Diabo também acaba assim, né? Cinema francês também tem, né? Os Injustos também terminam no mar, né? Enfim, o mar é um simbolismo assim que às vezes o cinema, né, lança a mão e que ali foi perfeito, né? Porque ele renasce, né? Mas no lugar dele, né, alguém é sacrificado, né, Sueli? Né? Existe o bode, o Agnus É, Dei, né? é isso aí. Né? Você depois pode explorar mais isso. É, E é o irmão, né? O irmão morre no lugar dele, né? A violência é resolvida, né? A violência ali estrutural, aquela coisa, é apaziguada, é normatizada pela morte de alguém que não era para morrer, né? Mas que se coloca no lugar dele, né? Para que ele, o outro, sobreviva. É a tal fissura, né? Que ele consegue transformar a vida dele e o mundo dele, né? Então, esse filme é muito rico, né, em simbolismos, em vários detalhes aí que a gente poderia, né, se alongar, discutir, mas eu vou. E assim, só para fechar de verdade, é, esse modelo de transmutação, de transposição, né, de livro para filme, do texto para a tela, isso aí quebra com uma série de dogmas, algumas coisas até que nem se colocam mais, quebra principalmente com essa questão de fidelidade, né? Que é uma questão já superada, uma discussão que já, mas que ainda surge, né? Nas conversas, surge nos embates, né? Questão de fidelidade. Mas de que nós estamos falando? O que é fidelidade? É você copiar o livro igualzinho, botar lá, né? Tem filmes ótimos que fazem exatamente igual, né? Mas existem filmes que são ousados, né? É o caso. O Abril Despedaçado, ele se baseia, né, num livro de uma outra realidade para falar da nossa realidade, né? Acrescentar elementos, né, muito ricos aí que a gente pode, né, refletir. E então é aquela coisa, né? Fidelidade é uma discussão superada, não existe isso, né? O cinema é uma arte impura por natureza, né? O cinema ele profana, né? Com ruídos, sabe? A literatura, né? O cinema ele é descaradamente infiel, né? A verdade é essa, né? Então é aquela coisa, né? Você não pode cobrar esse tipo de pensamento, né? Que na verdade o livro, né? Ele perde o seu estatuto de livro, ele perde a sua aura, né? Para ser transformado por uma construção visual, uma arquitetura visual do cinema, que é um outro código de representação, uma outra linguagem, né? E que acaba transfigurando, transformando completamente o livro, né? O original. É isso que acontece com Abril Despedaçado, né? A ousadia do Walter foi, né, partir para uma, sabe, pra um trabalho de roteiro, de adaptação, de tradução, né, intersemiótica, enfim, que deu muito certo, né? Então, essa aí é uma das razões, né, que eu sou muito fã desse filme, né? É um filme assim que merece ser muito estudado, né, por vários aspectos, né? Sueli, deixa eu beber Oi, uma aguinha querido. aqui que eu falei muito, eu acho. Tudo bom? Então agora eu pego teu lugar, tá bom? Tá bom. Eu quero agradecer a você e quero também perguntar se alguém tem alguma pergunta que queira Ah, fazer claro, agora, ou agora no se, final, tá? Como ou você, se como é que é? vocês querem fazer no final, depois que eu falar um pouquinho da, da minha leitura, né? Ô, Sueli, Da parte faz- simbólica. fala você um pouquinho, depois no final, né? Deixa eu dar uma descansada também. Tá joia, Dá tá uma, joia. tá? Ok, ok. Então vamos nós, né? Carlito já falou dessa transposição de um escrito, né, baseado num país
é leste europeu, né? Tá certo? É leste Acho europeu. que é. É, a Albânia, que é uma adaptação do livro, né, do Ismael Cadarré, e vai ser passado no Nordeste, dentro do interior nordestino, uma saga datada do ano de 1910, quer dizer, isso aparece, que é bem no início do século XX, e é baseado naquela dívida de sangue, né, que na Albânia o Carlito falou tão bem aí do livro, Canum. mas que ficou, Canum, exatamente, mas que Uhum. ficou em suspensão durante o período que a Albânia viveu sob o regime comunista. É, sim. E apesar de ter depois acabado o regime comunista, e eu acho que isso mostra que não adianta a gente fazer um cerceamento, tem que haver uma transformação, porque o cerceamento não adiantou nada, porque o código voltou, o Canum voltou a reger aquele lugar. Então, essa perpetração dessa dívida de sangue que vai passando de gerações em gerações, dentro do olhar da terapia sistêmica, fala da questão da lealdade invisível que nós temos às nossas histórias de família e aos mitos familiares, né, que estão sempre presentes. Eu digo que eles são base, são a sapata, são o pilar de construção da nossa identidade, né? A gente vê que o início do filme, a terra é desértica, né? É uma terra cor da terra mesmo, né? Aquela cor É. do barro amarelo, assim, em vez de ver amarelo, como é que diz? Avermelhado, mas que é uma terra que você sente assim um desolamento, uma tristeza, uma solidão, né? E toda uma aridez daquele espaço. Essa imagem do deserto já vai nos dar sinais, né, de que existe uma indiferenciação e uma superficialidade encobrindo algo que precisa ser visto. É como se ali tivesse uma manta, né, que não se revelasse o que precisava ser descoberto. Então, nós temos nesse cenário, junto com esse cenário tão vazio, tão inóspito, também uma família muito inóspita, formada de uma mãe, de um pai, de um filho jovem e de um menino, né? E eles vivem, o objetivo dessa família é honrar a dívida de sangue, ao mesmo tempo que, junto com dois bois, eles trabalham naquela bolandeira que vai funcionar no sentido anti-horário, mas ela tem como objetivo, é interessante, transformar algo que é a cana-de-açúcar em um único ganho financeiro e doce que essa família tinha, que era a rapadura. Então, a gente já vê que tem algo encoberto, porque ao fazer aquele trabalho tão duro, tão repetitivo, né? Uma circularidade que era a mesma coisa sempre, aquela ordinarice, né? Da mesmice ordinária que a gente vive, eles mantêm com essa mesma força o princípio da vingança, que vai sempre, neste local, orientar e promover as relações sociais daquele espaço. Então, nessa situação de deserto, se persegue sem se perceber o que, na verdade, está oculto e nobre,
tem uma superficialidade indiferenciada, mas debaixo dessa superficialidade existe alguma coisa muito nobre que tem que ser encontrada. Aí nós temos esse menino, né, que o Carlos disse que o Walter colocou esse menino, que é um elemento totalmente não existente no livro, mas esse menino, ele é o único que traz alguma coisa que tira a aridez do lugar na hora que ele se balança, na hora que ele voa. Quando acontece dele voar, o céu azul e as nuvens brancas aparecem. E aí ele vai e novamente o céu azul e as nuvens brancas aparecem. E isso vai colorir aquele lugar tão inóspito de uma certa esperança, né? E é quase como se ele mostrasse assim para a gente, olha, revelasse, né, nesse voar dele. Existem trocas entre o céu e a terra. Não existe só essa terra árida, dessa dívida de sangue, dessa honra e dessa vingança. Essa família, ela funciona rigidamente. Cada um deles, Carlito disse isso, faz o seu papel e o seu lugar, eu disse até, faz a parte que lhe cabe desse latifúndio. Ninguém dá um passo a mais, nem para frente, nem para trás. É aquela coisa rotineira, né? Onde o pai toca os bois para rodar a bolandeira, o menino colhe, pega as canas cortadas para entregar para o irmão, que é o Tonho, que é o irmão jovem, que ele é que enfia a cana para moer e a mãe vai colher o bagaço. Tudo é repetitivamente repetido. A não ser por um momento rápido no filme, que o menino vai pegar a cana e meio que cai com a cana no chão e ele não consegue pegar, e o Tonho vai lá e pega e traz, né? Traz, substitui aquele papel do irmão. Então, são pequenos movimentos que vão acontecendo que a gente vai vendo que alguma coisa vai se transformar. São sinais, pequenos sinais. Primeiro, o voo desse menino no balanço. Depois, esse momento que acontece essa atuação que o Tonho sai do papel dele e vai lá ajudar o irmão. Mas o que faz a gente entender o que estava se passando? São os pesadelos do garoto. Porque esses pesadelos convidam a nós, espectadores, a vir a ver, ou será a viver, o que estava acontecendo naquela família. E é um sonho repetitivo, né? Onde esse menino se encontra na garupa de um homem sentadinho assim, com as perninhas para cá, brincando, ambos estão rindo, que não é uma coisa que acontece naquele lugar ninguém ri, eles estão rindo. O menino brinca de tampar o olho do homem, fecha um olho, bota outro, e de repente você escuta um tiro e o homem cai de joelhos e cai morto. E o menino fica tentando fazê-lo voltar à vida sem sucesso. Obviamente que ficar frente a essa morte desestabiliza esse menino. Porque ele não fica só frente à morte, ele também fica frente ao assassino que matou aquele indivíduo. Aí nós vamos, então, saber, porque o Tonho acorda o irmão, fulano, acorda, você está tendo aquele sonho de novo. Que quem morreu ali foi o irmão mais velho dele, o Inácio, mais um daquela família que havia sido morto pela tal dívida de sangue, né?
que ocorre entre essa família, que é engraçado, nós não temos o sobrenome dessa família, tal como o menino, essa família também não tem sobrenome. Mas a outra família a gente tem o sobrenome, os Ferreira, né? Então, a outra é uma família nomeada, esta é uma família que a gente não sabe a nomeação. E havia uma disputa de terras entre perdas e ganhos, da gente ver que esta família que não tem o nome é a família que ficou menos abastecida de terras. Porque na fazenda dos Ferreira tem gado, tem animais, tem cavalos, tem muitos outros bichos que não aparecem ali naquele grupo que a gente vê que eles vão ter um cavalo que eles vai levar a Uhum. rapadura até a cidade, mas não é mostrado de início, né? Ali, o que acontece nesse, nessa relação social é a lei do talião. O olho por olho, dente por dente, o homem por homem. Então, o mito que guia as famílias nesse rincão é o modelo com o qual elas codificam e vão organizar as suas percepções, os seus sentimentos, os seus pensamentos e suas atitudes. Mas, novamente, o menino subverte essa rígida ordem. Primeiro, ele voa no balanço. Depois, ele sugere ao irmão que não faça algo que está sendo imposto ao irmão. E ele é severamente punido pelo pai, que é quando o pai diz que está na hora do irmão ir lá honrar a morte do Inácio, que já amarelou o sangue na camisa, está na hora dele. Então, nós vamos ver que o mito familiar é assim o primeiro mecanismo psicológico pelo qual, muitas vezes, de maneira não perceptível, os seres humanos progridem. Esse mito não se desfaz numa única tentativa, porque ele é solidamente tecido para defender e proteger a família de fatos dramáticos, mas é um primeiro movimento que você vê alguém daquela família dizendo não àquele mito e sugerindo que o irmão não faça aquilo. Bom, então nós vamos ver que no mito a gente tem o fenômeno sistêmico que ocorre para equilibrar a homeostase familiar. Porque toda família, todo sistema tem um elemento energético que o equilibra. E os mitos equilibram os sistemas familiares. Então, eles precisam de serem ritualizados e vão ser transmitidos de geração em geração para serem renovados. Porque não adianta a gente pensar que vai ser logo numa geração seguinte ou não. Não. Vai havendo movimentos de geração em geração até que surge o herói. O herói que vai fazer algo diferente daquilo que todo mundo até então tinha repetidamente feito, né? E quando a gente olha, quando acontece o surgimento do herói, é justamente porque esses mitos já estão obsoletos. Eles já não servem mais ao propósito de fazer a família ficar num sistema homeostático. Ele está fazendo a família ficar enrijecida. E pode a nós parecer que aquele menino estava fora do papel dele, né? Afinal de contas, ele é o primeiro que fala: não, meu irmão, não faça isso. E é rigidamente punido pelo pai. Mas não é, porque todos na família têm o seu lugar e o seu papel a cumprir. E ele, ao fazer esse movimento, ele mostra
que aquela família também pode fazer diferente, que ela não tem só que ficar repetindo aquela mesma ordinária vivência da busca da vingança. Aí é muito interessante que a gente também pensa assim, me chamou a atenção isso. Ele não é o primeiro a fazer um movimento assim, não. Porque o pai dele não morreu nessa contenda entre famílias. E ele diz: é porque Deus não quis. Uhum. Mas será que é porque Deus não quis? Ou porque, tal como esse menino, ele trazia também já um certo ar novo para aquele sistema tão árido? Então, vou falar um pouquinho do elemento ar. O elemento ar tem no seu princípio o movimento. Ele é impalpável, mas ele é sentido e é percebido, né? No I Ching, que é o livro das mutações, no hexagrama 57, Sum, a suavidade, entre parênteses, o penetrante, vento, temos que, na natureza, é o vento que dispersa as nuvens acumuladas e deixa o céu claro e sereno. Quer dizer, esse símbolo desse menino voar no ar, trazer novos ares àquele espaço, começa mostrando que alguma coisa vai ficar diferente, que não vai ser uma repetição ad infinitum daquela mesma tristeza. Na mitologia grega, Hermes é esse deus originário do vento. Hermes traz em si a instabilidade, a inconstância e a vaidade. O ar, como sopro, carrega o espírito divino que ordenou o caos, mas também animou o primeiro homem. A movimentação do ar está conectada com a comunicação das emoções do divino, seja pelo doce sussurro do vento ou pelo tumulto da tempestade. Antes de nós começarmos, nós estávamos conversando com a nossa colega Solange. Solange estava falando da preocupação que ela viveu, porque a filha dela mora na Flórida, e esse furacão que passou lá, mas graças a Deus não atingiu, mas todos estão em estado de atenção. Então, é pela constância que o elemento ar, na forma de vento, penetra e produz efeitos imperceptíveis. E esses movimentos, gradualmente, eles vão provocar, de uma maneira mais completa e duradoura, a chegada de uma nova influência, um novo objetivo a ser alcançado. O menino, tal como Hermes, tem comportamentos que assustam os pais deles. Ele percebe e pensa de modo muito precoce para uma criança pequena. E são suas atitudes que fazem o movimento e tornam visível o que vai haver alguma transformação. Tal como Hermes, ele amplia os horizontes e faz voar, faz viajar pelo imaginário. O voar do menino no balanço e também nas fantasias que ele faz, o rodar do ar da Clara, com o Tonho girando cada vez mais forte, o balançar dela, e depois o voar do Tonho no balanço, são pequenos sinais imperceptíveis do divino, que está reorganizando a vida ordinária. É assim que fatos extraordinários ocorrem, com a vaidade se apresentando e o equilíbrio interno se fazendo ocorrer entre as duas forças que precisam ser vividas no humano, o pertencer e o ser à parte. Aqui nós vamos ver que Eco e Narciso, que são outro casal mítico, iniciam uma reorganização emocional, porque até então
aquela família só ecoava alguma coisa que era passada de geração em geração. Quando começa a ver esse movimento, né, narcísico no sentido de eu me ver para além disso que eu ecoo, começa a haver uma possibilidade de transformação. Bom, a gente se liberta desse ecoar e então passa narcisicamente a ser a parte quando a gente está se preparando para algo de novo vai acontecer e ter um valor novo a se dar atenção. Normalmente, eventos importantes deflagram a revivência dos mitos familiares. É muito comum nas transições de ciclo vital esses mitos reaparecerem, se apresentarem para serem renovados. Na nossa película, Tonho está justamente com a idade de 20 anos, que dentro do ciclo vital familiar é aquele tempo de o filho que vai embora da casa, aquele que vai tomar o rumo da sua vida própria. Acontece que nessas famílias, como tinha aquele ritual repetitivo de dívidas a serem pagas com sangue, as pessoas morrem. Eles não vão para uma outra vida, eles morrem para uma outra vida, né? Então, nós vamos ver que esses dois sistemas familiares que estão aqui no filme, existem também a presença de figuras míticas, que nós vamos ver que aparecem naqueles quadros de todos aqueles que morreram, né? Mas também na presença daquelas figuras dos dois homens da família, dos dois pais, porque o outro pai também não morreu, gente. Ele também passou pelo aquele negócio, ele ficou cego. Então, pegando aquilo que o Carlito falou, lá do Cunan, né? Ele provavelmente levou um tiro, mas não morreu. O outro, a gente não sabe o que aconteceu com ele, que aparentemente não tem nenhuma nada físico que revelasse ele ter sofrido algum atentado. Porém, alguma coisa aconteceu que ele não morreu. Ele diz porque Deus não quis, né? Mas a gente sabe que Deus tem uma parte e a gente tem outra, né? O que acontece? O pai diz a Tonho que ele tem que cumprir aquilo, apesar do irmão ter dito que não, e Tonho não tem o mínimo jeito para aquilo que ele vai fazer. Ele é hiper desajeitado para ir lá matar aquele outro homem, que era um homem que já era mais velho que ele, né? E que tinha já todo um trabalho de proteção e tal, mas ele vai e vai com muito medo. Mas quando ele se vê numa posição plausível, ele atira e diz: Eu vim cobrar o sangue de meu irmão. Quer dizer, ele ecoa a fala da família. Quando há a morte, o que acontece com o Tonho? Ele, quando mata esse homem, ele mata nele também uma certa possibilidade de libertação, de autonomia. E para resgatar essa liberdade e autonomia, um ato sacrificial vai ter que existir. Vai ter que ter um cordeiro que seja imolado. Como o Carlito falou, no velório há o pedido do matador ir velar o morto.
E é muito interessante porque ele entra, o pai do morto dá a autorização, mas ele entra e ele é olhado com um olhar de raiva, de ira, todos olhando para ele como dizendo assim: você será a próxima vítima, né? Então é um ritual de muita perversidade que é Uhum. aceito e validado, né? Por quê? Pela lealdade da honra familiar. Quando ele sai do velório, diferentemente de Caim, que recebeu a marca de Deus para não ser morto, mas para ser sabido que ele havia matado um irmão, que ele trazia uma nova ordem, ele recebe uma abraçadeira, mas aquele é um símbolo da morte. Uhum. E Tonho escuta do pai daquele que morreu: sua vida está dividida em duas, 20 anos que já viveu e o pouco que resta para você. Já conheceu o amor? Nem vai conhecer. O relógio marca mais um para um lado e menos um para o outro. Mas, gente, já a mudança havia começado a ser trazida pelo voar do menino. E, paralelamente a isso, em Riacho das Almas, um fato novo acontece. Surge um casal perdido, que é muito interessante estar perdido naquele lugar, que não tem muito lugar para ir. Como é que se perde naquele lugar? E eles veem o menino e perguntam a ele para onde é que chega, para Riacho das Almas. O menino explica e pergunta a ele qual é seu nome. Ele diz que não tem nome. Salustiano é o homem dessa dupla. E é interessante que Salustiano resolve batizá-lo com o nome de peixe, porque ele diz que gosta do mar, acha que o mar é muito bonito, não sei o quê. E o Salustiano então diz: olha, eu vou ser seu padrinho e você vai se chamar Pacu. E Clara, que é a jovem que acompanha o Salustiano, dá um livro para ele. Agora esse menino está nominado, né? Ele vem de uma família que não tem nome, a gente só sabe o nome do Tonho, mas eles não têm um sobrenome, e agora tem o Pacu. Ele aceita o nome, mas ele desdenha um pouquinho do nome. Ele diz assim: nome de peixe de rio, porque ele sabia que ele não tinha ganho o nome de um peixe do mar, porque ele queria ser um peixe do mar, ele queria ver o mar, porque ele acha, como ele não conhece o mar é um espaço desconhecido para ele, é um espaço onde tudo vai ser maravilhoso, onde não há perigo. E ele diz: tem as sereias, e todos ficam livres e felizes no mar. Esse livro é um símbolo novo que chega naquela família, que vai trazer um movimento de transformação. E é muito interessante, porque ele fica lendo o livro, e aí o irmão vê que ele está lendo o livro de cabeça para baixo. Aí ele diz: não tem importância. Eu estou vendo as imagens de cabeça para cima ou de cabeça para baixo. Não tem. Então, ele lida com a primeira linguagem que a gente tem, que é a linguagem imagética. E ele, dentro daquela linguagem, ele cria histórias, ele deixa a fantasia dele se ampliar. Bom, Uhum. mas o que acontece com o Tonho? Agora, Tonho é que começa a ter pesadelo. E o menino é que acorda o Tonho, né? Pacu que acorda o Tonho para ele não sofrer. Que o pesadelo é a presença do deus Pan, que obriga a se sair dos ditos hábitos familiares e civilizados. Hillman, citando Rocher, diz que Pan
traz a questão do pesadelo para uma perspectiva mitológica. O demônio instiga tanto desejo quanto ansiedade. E para compreender o sonho, e portanto o pesadelo, temos que falar a sua língua. Temos que ter os conceitos naturais, porque são a língua das imagens. Olha que o menino já está trabalhando com essas imagens no livro que ele vê, que ele conta histórias a partir daquela imagem. E tem um momento muito danado que o pai vê ele contando as histórias, o pai não suporta aquilo. Vai lá, arranca o livro da mão dele e joga longe, né? Então, esses irmãos, porque estão tocados por algo diferente, eles vão desobedecer àquela lei austera do pai. E aí eles vão ver o circo. O circo é o quê? É uma força anímica que toca os dois. E aí o sopro de vida penetra mais ainda profundamente nas almas deles. E quando eles voltam, eles falam da sereia, falam do circo e trocam inteligentemente sua criatividade. Eles passam a ter, entre um e outro, uma relação a dois e uma relação de alteridade. Quando se busca controlar a força da natureza, que era o que o mito da dívida de sangue impunha, é como se o deus Pan estivesse recalcado e reduzido a uma força demoníaca, que vai surgir, então, no pesadelo, né, urrando por claridade e contato. Então, não se pode afastar nosso instinto de nós, pois são eles que impulsionam a nossa imaginação. O circo, gente, traz o fogo, o elemento irruptivo que queima as matérias impuras, que restaura a maleabilidade do metal endurecido e cria novas imagens de vida. O circo tem e traz a magia. Ela atiça na alma humana o lúdico, o atributo da infância, o tempo do riso, da graciosidade e de muitas brincadeiras. Mas na volta do circo, o pai espera os dois e pune a Tonho. Tinha que venerar os mortos, quer dizer, tinha que continuar sendo leal àquele mito familiar da vingança, da morte, do sofrimento. E pela primeira vez, Tonho diz: não vou calar essa boca. Porque o pai falava: cala essa boca. Ele diz: eu não vou calar essa boca. O herói começa a estar ativado em Tonho. E ele agora já olha para os pais dele e começa a entender o jeito que eles são. E ele pode, então, não repetir aquele jeito, poder fazer diferente, ser outra pessoa. A sua lealdade ao sistema se afrouxa e aí o movimento psicológico da contraposição se ativa. No quarto, o menino Pacu, o Hermes mítico desse sistema, escuta tudo e quando o irmão chega, diz: tu tem que ir embora. No engenho da família ele já não vende tão bem a produção para o único armazém na cidade, porque já chegaram usinas que produzem a rapadura com muito mais rapidez. E acontece uma coisa muito interessante: os bois param de rodar. Um cai no chão. O pai estava colérico e vinha, batia nos bichos para eles andarem, e aí um cai no chão. Aí Tonho ajuda aquele boi a ficar de pé novamente. Que é uma coisa interessante. Eu não sabia disso, não, mas aprendi. Quando o boi cai no chão e quando ele arreia, é sinal de que ele dificilmente vai continuar vivo.
Então, mas o Tonho ajuda, mas na hora que ele olha para o pai, Nossa Senhora, o olho dele sai a labareda do fogo lá do circo. É como se ele, naquele momento, ele que vivia com aqueles olhos baixos, né, ele agora dissesse: não vou mais me prender. Porque esses bois, se a gente olhar, seria uma metáfora desses filhos, que eram sempre impedidos de ter prazer. Eles não podiam rir, eles não podiam brincar, eles só tinham que trabalhar e cumprir aquela vendetta. Então, naquela noite, Tonho parte, vai embora. E vai com o circo Mambembe para Ventura, gente. Ele nunca saíra daquela cidade, Riacho das Almas, né, que era onde eles tinham o sítio perto. É simbólico ele ir para uma cidade chamada Ventura, porque é um nome divino, de boa sorte, de destino, de fortuna, de acontecimentos favoráveis, independente do desejo do indivíduo. E no encontro com Clara, a gente fica sabendo, acaba descobrindo, que ela é filha de Salustiano, numa conversa que Salustiano tem com um homem, que o homem diz: mas ela tá grande. E o Salustiano fala assim: é a cara da mãe, né? E que Tonho também, como ela, quer dizer, ela como Tonho, é também refém da intransigência de um pai barra padrinho, que ele dizia que era padrinho da Clara. Os jovens se agitam e se descontraem animadamente. Eros os flechou para viver o novo, cada um do seu jeito. Prisioneiros, eles conseguem libertar-se de seus grilhões familiares, quebrar com a lealdade aprisionante. Ambos podem voar. Tonho volta e parece que tudo continuará como antes, mas não. Pacu o coloca para voar no balanço, ir para o ar, mais uma corda arrebenta. Sinais, sinais. Ao cair, tal como o boi, Tonho sai da posição assimétrica e vai para o chão. Me lembrei daquela musiquinha: Batatinha, quando nasce, espalha rama pelo chão, né? E ele cai nesse mundo infantil, aquele mundo que estava encoberto pelaquela esterilidade. E ele finge que está morto. Mas quando ele vê o desespero do irmão, porque o irmão revive ali naquele momento aquilo que ele viveu com o Inácio, com outro irmão. Ele aí brinca, levanta e diz: não, estou brincando, abraça ele, e os dois brincam e começam a rir muito. E aí o Pacu diz: tu é que não sabe voar. O riso vai contaminar a mãe e também o pai. Nesse momento, aquele sistema endurecido se descontrai. Aquele fogo que mexe com os objetos endurecidos, os ferros endurecidos, parece que começou a queimar ali o endurecimento daquela família. O riso aqui é o terceiro elemento que funciona como transcendente da situação polarizada. O riso, gente, é o vento da alma. Quando o ar reprimido se solta numa risadaria sem fim, novos arranjos vão acontecer e o novo permite que a leveza seja vivida. Os irmãos dão o estopim um ao outro para serem eles mesmos. Naquela noite, Clara e Tonho se encontram e se amam, enquanto uma chuva bem forte cai a despeito do pai negar. Mas não, não vai chover. E o menino afirma: vai chover. O ribombar do trovão faz ele ter certeza de que vai chover. Ou seja, o menino confia na sua intuição,
reconhece o aspecto sombrio no outro e funciona na troca e flexibilização desses opostos. A chuva tem um princípio redentor de fecundação. Ela é a influência divina sobre a terra. Se lembra que o céu e a terra trocam? Da fertilidade do espírito, da luz, do yin. A chuva pode ser considerada esperma e semente celeste. Na Índia, a chuva é símbolo da mulher fecunda, da prosperidade. A chuva, filha das nuvens pesadas, reúne em si o fogo, relâmpago, e a água. Na casa dos Ferreira, a camisa também já amarelou. Aliás, eu achei até que mentiu ali um pouquinho para o pai, porque o pai era cego, a camisa não estava tão amarelada, não. Mas eles já estavam doidos para matar para acabar com aquilo, para matar o rapaz. E aí o rapaz, que é o que vai ter que dar cabo dos dois, não sei se vocês reconheceram ele, mas é o nosso querido Wagner Moura, no início de carreira. E ele também está cansado daquela repetição, tanto que ele diz e fala assim: não pode matar logo os dois, não? Porque todos ali, apesar daqueles valores, das honras, ninguém aguenta mais aquilo. Mas o pai dele nega, diz: não, você só pode matar aquele que matou o seu irmão. Quando você é privado do instinto, as intenções de resolver erros anteriores somente irão fazê-lo continuar a ocorrer, só que de outra maneira. Chove. O vingador da família Ferreira usa óculos e parte para Tocaia. Na perseguição ao que deve morrer, perde os óculos e atira. Mata. Quem ele mata? Por entre as nuvens de chuva, o menino vê que a lua cheia chegou. E a lua cheia era o sinal do tempo dado ao irmão, que dali para frente ele tinha, né, aquele tempo, era dele ali, ele não viveria mais. Mas ele vê também Clara saindo de dentro lá do engenho. E é muito interessante que quando ela faz amor com o Tonho, a primeira coisa que ela faz é arrancar a braçadeira da morte. Uhum. E, ao sair, ela sussurra, como um vento divino, no ouvido de Tonho: eu te espero. Pacu, o menino, vai para o engenho, que agora está inundado de outro tipo de doçura. Não é mais a rapadura familiar, e sim a erotização do novo, do amor com humor. Conscientemente, ele coloca a braçadeira e o chapéu de Tonho. Ele, naquele momento, se transforma no bode expiatório, no Agnus Dei, para que a renovação se dê. Ele vai morrer e ele trará uma nova ordem e vai se tornar, então, a figura redentora. Pacu vai ser a figura mítica familiar que vai imprimir novos valores e emoções ao status quo vigente. Uhum. O ritual sacrificial é um símbolo de renúncia aos vínculos terrestres por amor ao espírito ou à divindade. Nele, o simbolismo da substituição da morte sacrificial une dois elementos principais, fogo e água. E o menino Pacu é apenas um instrumento de execução do sacrifício para que os fins benéficos sejam atingidos e os novos tempos encontrados. E Uhum. Tonho, desobedecendo ao pedido paterno de vingança, ele vai embora. Ele parte para o novo. Na encruzilhada, ele pega o caminho no qual nunca entrara. Tonho penetra agora em um ponto de partida. Se o começo não foi bom,
Um novo rumo que leva a mudanças e melhorias se impõe. Com muita reflexão e atenção, Tonho põe em prática seguir pelo caminho desconhecido. E esse caminho o conduz à imensidão do mar, que são as forças que atualizam e expandem e conduzem à boa fortuna. O mar tem o símbolo do renascimento, as águas que vão e que vêm, referendam a transitoriedade da existência, imagem da vida e da morte, da criação. Nela, uns se afogam e outros o transpõem. Com Clara esperando, Tonho transporá o mar, assim como fez Ulisses, em seu retorno a Ítaca, para os braços de Penélope. E é isso que eu tinha para dizer para vocês. Uhum. E aí, agora, aguardo a fala de vocês para nós batermos um papo sobre o que vocês ouviram e o que vocês querem compartilhar conosco. Muito bem, muito bom. Então, vamos lá, vamos trazer esse muito bom para a gente compartilhar. Eu só Eu achava sou que a única convidada aqui, gente. Hã? Eu sou a única que sou convidada, cliente Não, de Ana Marcele, Wagner. não, tem muitas pessoas amigas aqui também. Eu posso falar rapidinho? Pode, pode, claro. Primeiro, Sueli, eu sou muito sua fã. Não tem Muito como eu obrigada, falar, Marcele. Ana! Muito obrigada, querida, pelo seu Eu tô carinho. aqui, professor Carlos. Eu te Oi, admirei demais falando, obrigado. demais. É, muitas coisas que o senhor falou eu não visualizei no filme. Uma das Uhum, coisas, eu até anotei, foi o sentido anti-horário. Eu não tinha prestado essa atenção nisso. uhum. Mas quando a Sueli começa a falar, para mim eu paro. Não adianta. Marcele, nós temos que nos Olha, conhecer pessoalmente, né? Porque me, me sinto honrada de estar aqui, porque eu estou aqui prestando atenção, mas estou pensando, gente, será que um dia eu vou ser inteligente como essas pessoas? você vai ser mais inteligente, porque você vai ser Marcele com a sua inteligência. Olha, eu vou deixar vocês falarem, eu só vou fazer um comentário rapidinho, antes que alguém comente isso, que alguém deve comentar. Nesse movimento de repetição e repetitivo constante e da agressão, né? Da agressão, um menino fala que os bois já estão rodando sozinho. Então, assim, Uhum. eles apanham, é aquela agressão diária, é aquele movimento repetitivo de todos os dias, assim como cada um da família tinha as suas funções, o do boi era ficar naquela linha. Então, tirou aquela madeira que eu não sei o nome dali e ele continuou rodando. Hein, Então, Marcele? sim, Isso que você está comentando também me impressionou muito no filme, é, porque na hora que os bois têm a liberdade, né, estavam presos, na hora que eles estão soltos, continua. eles continuam no mesmo movimento que eles estavam antes de prisão, Repetitivo. né? Uhum, Então, isso aí é uma metáfora do homem, né? Quer dizer, mesmo quando você está em liberdade, você está preso, né? Você não sabe o que fazer com aquilo, essa né? prisão, é. Aquela repentina liberdade, né? E Principalmente, né, Carlito, quando você foi, não conquista essa liberdade. Porque também, quando você não conquista, mesmo que seja dada a você a liberdade, você não sabe o que fazer com ela. é. Porque você só conhece aquela mesmice, Você ainda né? está preso, né, ao mesmo Por isso que sistema, ninguém dá né? liberdade a ninguém. Liberdade a gente conquista, É. Uhum. dentro da medida do que é possível a cada um conquistar, né?
Lembra aquele Uhum. filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, né? Isso aí. Isso É. aí. Que Eu, ele vai. eu, Fala, Bernadette, não, pode não, eu falar. acho que a Ana que estava falando, a Ana Sagni. Não, estava Não, falando isso, que aquele movimento dos bois, o nome daquele é canga, né, não, Marcelo? é É, Quando canga, é é. Eu não canga. sei o aquele que é isso. movimento Cangalha, dos cangalha, bois né? lembra muito um filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, que eles aperta tanto parafuso na fábrica que Que aí ele Uhum. ótimo. sai à rua enquanto um peito de uma mulher muito empinadinha vai que É. fica aqui. Bom, Pode então falar. eu Vamos, queria Bernadette, falar, pode eu queria falar. também, Marcele, eu também sou cliente de Sueli, tá? Então, assim, fiquei muito feliz, né? Essa mesa foi, essa live foi muito boa, o filme é maravilhoso, e tanto o Carlos como Sueli trouxeram elementos, assim, dava vontade de ficar anotando até o que vocês falaram, que foi É. realmente muito, muito bom. E essa questão dessa engrenagem da bolandeira, não sei se vocês lembram, que o Tonho diz que antes, na época da escravidão, eram os escravos que Cravos que faziam, rodavam. que Uhum. rodavam. Então, de alguma maneira, essa família, cada um com sua função, todos estão escravizados a papéis pré-determinados. E eles realmente, Justamente. como esses bois, né, eles não sabem conquistar a liberdade. Uhum, Eu acho isso uhum, realmente muito interessante. E eu amo no filme, entre outras coisas, é essa figura do menino, né? O menino, né, que tem essa capacidade de voar, né? Voar no balanço, voar pela imaginação. A isso ele você associou a Hermes. Hermes, uhum, em várias representações iconográficas, tem a asinha nos pés, né? uhum. E ele é o Hermes, se eu não me engano, ele é protetor dos viajantes, E dos né? ladrões. E dos ladrões. Pois é. Dos E, comerciantes e dos ladrões. uhum. É E muito quando legal isso. o casal aparece, o menino, né, conversa com eles rapidamente, a mãe fala: não fica conversando com esses andarilhos, porque o andarilho Exa é o que não está estagnado. E é uma família exato, da estagnação, né? E assim, exato. uma coisa que me choca também nesse filme é o pacto que essas famílias têm. Para mim, e aí ouvindo o Carlito falar, né, dessa prática cultural, desse canum, né, na Albânia, assim, uma família depende da outra, porque elas não vivem a vida, elas vivem em função da morte, da próxima morte. Uhum, É, é, Então, tem uhum. sempre uma é. morte anunciada, né? É isso Mas aí, aí. voltando ao menino, para eu terminar aqui meus comentários, né? Na verdade, tem muita coisa para dizer. Esse menino, ele ganha o livro, está lendo de cabeça para baixo, e ele não sabe ler, mas ele lê as imagens. E a partir do objeto livro, ele começa a contar a história para ele mesmo. Uhum. Ele, ao É. mesmo tempo, o que conta, o que cria a partir das imagens, como também o ouvinte. Quando o Uhum. pai tira o livro dele, o menino perde o chão. E no Uhum. final, ele mostra, né? Eu acho que ele mostra para a família, mostra para a gente, né? Que ele passa a escrever uma outra história da família, né? Uhum. Sai É. daquele Uhum. roteiro pré-estabelecido e, a partir dele, é, a família conhece uma outra história. É muito genial e vocês foram realmente brilhantes. Dá vontade de ouvir mais, mais e mais. Oh, muito Obrigado. obrigada, mas vai ficar gravado e vai ficar editado, e todas as vezes que vocês quiserem, vão lá no YouTube do CAPS que vocês podem rever. Hum, Marfisa estava querendo falar, não sei se Yara estava querendo, porque Yara abriu o microfone, eu não sei se você. Abre o microfone. Hein, Yara? Você estava querendo Marfisa, falar? Então, olha, Marfisa, achei. Boa fala noite. Yara primeiro e depois Não, deixa Marfisa, por favor.
Gente, parou ímpar. Um, Quem dois, falou três e foi Yara já. falar primeiro. Pois Estou é, falando. exato. É rapidinho, rapidinho. Achei excelente. O Carlito nos levou aquele passeio à trilha, à poesia, toda aquela história. E a Sueli, sempre achei isso. Também, Marceli, sou fã da Sueli, porque a gente assiste uma coisa e a Sueli nos faz fazer uma viagem que eu digo assim, meu Deus, ela está falando de quê? Não é? Raciocinio. Eu ainda vou, nos meus 80 anos, eu ainda vou aprender a fazer isso que ele faz. Parabéns. Obrigada, Yara, querida. É Obrigado, verdade. Yara. Vamos lá, Marfisa, amiga. Pois é, eu sou amiga, né? Não sou Amiga, amiga. amiga Igual a Ana, minhas especial. amigas. Solange. Eu, eu quero falar de sentimento, né? De Hum. sentimento e do impacto vendo esse filme, que eu havia visto há anos, né? E revendo, eu não queria entender nada, porque eu estava tão impactada com as imagens, com é, os atores, né? Olha, eles todos ótimos, feitos ali em seus papéis, e com o sentimento, aquela dureza, a dureza que torna as pessoas insensíveis diante de um tema tão forte como a morte, né? Ninguém gemia, só quando descobriram ali que ele poderia estar morto, o Tonho, e que eles viveram o impacto de perder, morrer e renascer, né? Viver. É. E viver, e eles puderam se soltar, mas a beleza, assim, gente, dessas imagens, e fiquei especialmente tocada com a imagem final. E foi exatamente o momento que eu entrei e o Carlos estava falando dessa imagem, né? Uhum. Era A que A tinha que cena do ser mar, né? sua, né, Marfisa? Tinha cena que do ser a mar, eu fiquei sua. muito tocada com aquela cena, que era o micro e macro ali, é como se fosse a gota d'água e a imensidão do mar, a imensidão de possibilidades, né? E É. fui tocada, de sentimento, foi a emoção e o, sabe, Uhum. de assistir esse filme com essas imagens, com essas pessoas, esses sentimentos mesmo no seu aprisionamento ali, na sua é, toda aquela contração. E chego nesse momento, foi que eu consegui entrar, e Sueli, minha amiga, especialmente hoje, você estava com um texto belíssimo. Obrigada, Fiquei muito querida. aqui também tocada e de te ouvir, Obrigada, né? obrigada. Não é sempre É esse que prazer, não, mas hoje em especial. nós somos amigas há A muito gente tempo e conhece os dois Marfisa lados, né? me conhece nos dois Os aspectos, dois né? aspectos. É. Mas hoje você realmente fiquei emocionada, você trouxe um belo Obrigada, texto, obrigada, obrigada. no Tem campo aqui simbólico, foi pegando, que uma pena que prazer, ela né? saiu, mas tem aqui no chat, deixa eu ver, eu não sei, tá aqui, chat. Da Isabel. Adorei, foi Isabel. Adorei e aprendi muito nessa live. Parabéns a Sueli e Carlinhos. Eu, como irmã, chamo assim há 67 anos e não sei chamar de outro jeito. Muito obrigada pela sensibilidade e conhecimento de vocês. Boa noite, preciso sair agora. Foi uma pena, porque você estava falando, ela ainda estava ali, eu ia falar. Solange, maravilhoso ouvi-los. Ieda, obrigada novamente. Terei que sair, vou jantar. Boa noite. Ruth Rocha, que lindeza, Sueli. Ieda, novamente, parabéns. Ouvir Carlos de Aquino, maravilhoso. A minha amiga Sueli, sempre perfeita. Beijos. Aí Rosemary falou: amei estar com vocês, é sempre uma honra. Infelizmente, preciso sair agora. Isso, são essas as mensagens. E Boa. a querida Cássia também preciso sair um pouco, espero poder voltar.
Não sei se acho que ela. Ah, voltou a ela aí. Que bom. Mas foi muito bom, né, a gente Bom, compartilhar com vocês esse filme, ele é imortal, né? Ele é um filme que a qualquer é, tempo que a gente ele- veja ele, ele traz uma atualidade, ele traz uma reflexão para a vida atual. E eu já escrevi o meu texto, eu tinha te mandado para Carlito. Carlito, você vai falar isso tudo? Eu falei, não, vou falar algumas coisas daí, aí algumas partes, mas eu já preparei esse texto, porque eu, como Ana e Marfisa me conhecem, eu já preparo para, quem sabe, um dia isso sair escrito em algum lugar, né? É, Uhum. Então tá pronto, tá já pronto. está pronto, já fica pronto, Sue- relativamente pronto, Sueli, né? também temos que Obrigada, querida. agradecer a disponibilidade do Carlos aqui hoje, né? Ah, Muito sim, Não, obrigada. nada. eu Carlos que foi agradeço maravilhoso. vocês. Não, olha, eu agradeço vocês. Foi muito E nós prazeroso. vamos chamá-los outras vezes, né? Ah, Para com o maior outros prazer, pode Tá, filmes, chamar. né? tá Se Deus. Estarei marcado, aqui. tá marcado. É, Obrigado pois aí é. pela escuta Sueli, generosa de Oi, vocês. E Solange, não, fala, aguardo eu estar em assim, próximos Pedrito, encontros, né? Muito obrigado aí. Deus quiser. aham, eu Carlos. assim como a Marcele, fico impressionada com tudo que vocês trazem, fico babando aqui, agradecendo de estar aqui hoje, honrada, e queria trazer também um elemento da rigidez, né, e da repetição da família, que eram as roupas, né? As Eles roupas. dormiam, acordavam, iam às compras, ao centro, à cidade, trabalhavam com as mesmas roupas sujas, suadas, né, gastas. Mostra isso, né? Como é que a persona deles, aquela vestimenta emocional, era impregnada de dor, de sofrimento, de repetição. Não havia individualidade. Era como se Hum, eles fossem um É. bando de. Igual aqueles gnus, que você não sabe quem é, não sei, um é mais baixinho, outro é maiorzinho, mas é tudo igual, né? uhum. E Incrível. também pensando, né, no machismo e no feminismo, né, Sim, aquela mulher tão submissa, tão Uhum. obediente, e aquele homem tão rígido e rígido, autoritário, né, exato. Aham. e que ele mandava e ninguém tinha voz ali, né? Ela É, sofria pelos filhos, sofria demais, e ele ali, é. é, Tem uma cena que eu coloquei na minha fala, mas não falei aqui, que o menino diz assim: Mamãe está querendo tirar a mancha de sangue da camisa, mancha de sangue não não sai, sai. Uhum. ai, é. É, né? Que é. você pode tirar da camisa, mas a dor da perda, que aliás, né, Marfisa, na segunda-feira nós tivemos uma colega que falou num outro cineclube que a gente faz parte, que é da SBPA, que falou sobre aquele filme O Milagre. E ela falou também, né, a coisa do sangue, né, Marfisa? É. Que a mulher furava o dedo sempre para sair um sangue, etc., que tinha todo um simbolismo exatamente dessa perpetuação da vida. E essa Isso, mãe aparece muito na voz do menino, né? Na fala do muito. menino. A Esse mamãe diz menino que é Deus encantador. dá, né, o peso que a gente pode carregar, mas às vezes o Isso, peso é maior do que a gente pode é, carregar, é. né? Ele que trazia as falas da mãe. A mãe praticamente Não não falava. fala, ela só grita, ai, meu filho! A dor da perda, né? E aí é Uhum. interessante também os dois personagens femininos, né, que são a mãe e a menina do circo, né, são bem contrastantes, né, porque a mãe é Estão, totalmente submissa, né, totalmente, né, dentro de uma cultura até que justifica isso, enquanto a menina do circo é um elemento que se vai liberta, dar o voou, start ali para as voou, mudanças. estava É, no ela ar. é, né? Porque o circo é aquele elemento itinerante, enquanto o resto está tudo preso à terra. Né? A Ela família era está presa à terra, fogo. as tradições, e o Ela circo era não. O circo é o fogo, é. movimento, né, que vai. Né? Muito, Gente, eu muito tenho um legal. fato verídico, Gente, eu filha de tenho que uma sair. grande amiga Boa noite. minha. Tá, já vai sair, né, Marfisa? Um Boa beijo. noite para Boa todos. noite. Boa Uma Boa noite, grande querida. noite. amiga Obrigado, tá? minha, essa moça, ela namorou durante muito tempo um rapaz, tinha muitas dificuldades. Eu me lembro, a gente conversava muito. Eu dizia para ela que ela tinha que ver outra pessoa, porque ali era continuar na mesmice.
Daí ela saiu desse, como só ia acontecer, caiu do lado oposto, num igual, mas só que oposto. Até que ela namorou um rapaz que era de um circo, que esteve lá na terra dela. E ela namorou esse rapaz durante o tempo que o circo teve ali. E ela dizia para mim: eu sei que eu não vou ficar com ele, Sueli, mas é muito bom para mim estar namorando ele. Você acredita, gente, que depois desse namorado, passou um tempo, ela tinha 2 paquerinhas atrás dela. Mas ela viajou, ela foi para a Europa, porque ela foi fazer não sei o que na Europa, um trabalho, sei lá. Um dos paquerinhas pegou o avião e foi atrás dela. É o homem com quem ela está casada e já tem um filhinho vai fazer 2 aninhos. Gente, eu fiquei tão assim, me tocou tanto essa imagem do circo, que eu me lembrei dessa moça na vida real, né? Como é que a magia provoca uma transformação, né? Muito legal isso, muito bom. Gente, mais alguém quer falar alguma coisa? Porque já estamos bem adiantados da hora. E a gente aguarda vocês na última quarta de setembro. Teremos outra colega que vai apresentar. Eu agora, no momento, não me lembro qual é o tema, a temática, mas vocês serão avisados. Tá bom? Eu quero falar, eu quero Vai, falar. vai, Marcele. Vamos lá, fale. Minha psicóloga sabe que eu falo muito, né, Ana? Falo muito. Eu quero muito ver a minha psicóloga falando aqui. Minha Pois é, psicóloga. fala com a tua psicóloga. Fala, psicóloga. Fala, psicóloga. Psicóloga, né? Vamos fazer aí, né? Eu nem sei, Eu Ana, se assisti. você está nesse mês agora, esses meses, porque já tem pessoas que Não, já tem escala. já têm escalado, entendeu? Ô, Já Eu, Ana, falei, tá, Marcelo? Você é porque perdeu, ela já falei. falou, eu é, perdi. mas Eu você, tô Marcele, pensando aqui. indo no YouTube do CAPS, todas as falas de filme estão colocadas lá. Você Mas pode aí ver. eu preciso Ah, bom, interagir. você quer Preciso interagir. Bom, interagir. tudo bem. É. Mas você pode ver, Ô, depois na sessão interage com ela. Olha só, eu, ô, Ana, eu tô pensando seriamente em procurar um circo para ver se eu encontro alguém igual essa menina aí, ó. ó, Boa, quem boa sabe, minha ideia. filha, quem sabe, não é isso? É, eu Acho vou que. só falar uma Obrigada, coisa Cris, pelo da carinho. Sueli, vou fazer uma Obrigado. pergunta só pro professor, para Oi. vocês encerram. Vou falar só, Sueli, Sim, você querida. hoje, acho que hoje você foi no seu auge, porque você trouxe Não. a literatura, o cinema, a poesia e conseguiu juntar com a mitologia e os elementos. Então, assim, a Que gente bom, viajou né? completamente, Que né? bom, porque O é bom que a elemento gente pode ar, o deixar, fogo né, e isso aí os, para os você, porque estão os 4 deuses. elementos nesse filme, né? Tem a Sim, terra, sim, a tem o terra. mar no final, É. né? Que são os opostos mais fortes, né? A gente tanto que fala assim, nem tanto a terra, nem tanto ao mar, né? Hum, E o fogo ah, E o o ar? ar. é, Ó, é isso Marcele, aí. você perdeu uma apresentação, um debate da Sueli, que, se eu não me engano, foi o último do ano passado, que eu fiquei assim também estarrecida. Ela juntou tanta mitologia. Eu falei assim, gente, onde ela tirou isso? Ah, foi aquele que, aliás, O de hoje esse ela, negócio, ela esse foi boa, negócio mas aquele foi demais. Você é, tinha é que ver. porque foi eu acho que foi aquele que o Yara falou, você tem que fazer um canal para ver. Eu gravei só uma vez, falei, não vou fazer mais isso não, dormi mais uma coisa para eu fazer, não aguento. É, A Força do Destino. A força do Isso destino. está gravado agora, eu Vou vou procurar, perguntar. vou Ele Eu procurar. tem. vou, eu vou perguntar, eu não sei como te dizer, eu sei que tem lá de vez em quando,
Se você, eu acho que se você puser Sueli Engelhard, deve aparecer a maluca lá falando. Mas se não, eu vou falar com o Rafael. O Rafael diz como é que chega. No canal do Tá. YouTube? Olha, eu sei que está no YouTube. Tá no canal do YouTube esse Agora não também? sei em que canal, porque Tá. não tem canal nenhum. Era eu falando, igual uma maluca contando o filme. Embora esse filme esteja gravado no YouTube do CAAP, se a gente. Você indo lá, você encontra. Precisa Já procurar. está Procurar. gravado. Aquele filme foi demais. A fala. Aquele eu estava numa época, talvez, Nossa, muito ela extrapolou. mergulhada dentro da mitologia, então Nossa, fervi naquele. achou mesmo. E a gente viajando atrás, né? Porque eu uma vez fui dar uma palestra na FAMAT. Fui pega assim no laço, mandaram, Celista, você podia falar, não sei o que, não sei o que lá. Falei, vou. E era falar alguma coisa sobre. Eu não me lembro o que que era, mas eu sei que eu peguei o mito de Marduk Tiamar, que é um mito, é, eu ia falar mito messiânico, não é nada disso, não. É mito daqueles lugares, Mesopotâmia, da Mesopotâmia. Então, é um mito que tem 7.000 anos, hoje tem até mais, eu acho que tem mais do que isso. E era um negócio enorme, um monte de gente sentada. E eu comecei a falar, e comecei a contar o mito que tinha a ver com o fenômeno lá que eu ia falar. E, de repente, eu prestei atenção, estava um silêncio, todo mundo paralisado. Falei, bom, essa coisa de contar mito é bom, porque inebria a plateia. A plateia fica toda assim, entendeu? É melhor do que chá de cogumelo, fica todo mundo paralisado, entendeu? Porque mexe com a nossa alma. Fala, Bernadette. Olha só, consultei aqui o YouTube, tá em setembro de 2022. Cineclube Caapsis, setembro, Força do Destino, Sueli Engelhard. Tá vendo? Minha cliente já Já, eu mostra vou o mandar caminho para a das Sueli, pedras. Mostra o caminho das a pedras. Sueli, e aí a Sueli compartilha, né, com quem quiser. Tá Tá, Sueli? Vou certo. mandar para o seu Tá, querido. WhatsApp. Manda para mim, que eu aí mando. Aí eu mando para a Ana mandar para Marcele. Olha que confusão. Manda Tá, para já, mim também. ó, Como é? Mamãe mandou botar nesse daqui. Vou então, mandar Sueli, já para. mandei, já deve ter Tá, vou chegado. mandar para a Ana logo, porque senão depois eu esqueço. Hoje tu estava Ana, não falando. esquece de mandar para mim, por favor. Hoje eu Tá estava falando mandando? com uma cliente e aí eu disse a ela que eu ia mandar para ela um negócio. Mas aí conversamos. Quando eu terminei, eu falei, o que que era que eu ia mandar para você mesmo, hein? Ela, ai, não sei. Aí eu falei, bom, tu é maluca. Aí eu falei para ela, olha só, peraí que eu vou me lembrar. Aí fiquei quieta um pouco, me lembrei. Aí mandei Uhum. o que que era, graças a Deus. Tá, a coisa pior do mundo para mim nesse momento é querer falar o nome de uma pessoa. Aí eu dou a volta ao mundo em 80 dias. Não é? Lá no nosso grupo, né, Yara? É, Fulano, aquele que fez tal coisa, aí alguém diz o nome. Eu falei, é esse. é. É memória coletiva atualmente, né? Você tem que rodar vários assim unidos. Coletiva. Gente, olha, muito obrigada. Que vocês em setembro venham, no final de setembro, vai ser uma outra colega que vai nos prestigiar, mas nós estaremos, eu e Ana, sempre presentes para debater. E, Carlito, muito obrigada pela sua participação, e foi Eu te bom você agradeço. divulgar para todas que, se tiverem vontade de fazer o grupo junto conosco, será maravilhoso, porque é muito bom, é um grupo que a gente. Eu até pensei que Luizélia fez aquela Não sei. Eu achei que ela também viria. procedimento, né? Eu também pensei que ela viria. Aham. Mas isso aí, pessoal. Lucy acho mais Obrigado, difícil por tá? causa do marido, né?
pela Gente, boa presença. noite. Fiquem com Até a Deus, Boa tá? próxima. Tchau, noite, muito tchau. obrigada. Valeu, Boa gente. noite. Tchau, Tchau. obrigada. Tchau, Tchau. obrigada.